muito bem-vindos a mais um episódio do Open Talks, o seu novo podcast favorito, ó. Já tô achando que é, né? Gostei. Que eu faço aqui junto com os meus amigos Guilherme Barreiro É nóis. e Rafa Marangoni. Um salve pra todos aí. Boa. E hoje, cara, convidado ilustríssimo aqui da minha terra natal, meu conterrâneo, né? Luiz Dosso, fundador da Dextra, hoje diretor na CIT. Obrigado, viu, Dosso, por ter aceitado aí o nosso E convite. eu que agradeço, Thiago. Oi, um salve aí pra todo mundo. Boa, boa. Vai ser muito bacana aqui conversar com vocês hoje. Com certeza. E, cara, a gente quer, assim, saber várias coisas, né? Porque o Dosso, na verdade, ele é um cara muito experiente no mercado de tecnologia. Inclusive, já revelando aqui, ó, eu fiz essa piada algumas vezes antes de gravar esse episódio, né? Não é bem uma piada, na verdade, era um desejo, uma frustração. Uma frustração. Cara, eu comecei minha carreira como desenvolvedor PHP. Pouca gente sabe disso. E, cara, tinha uma empresa que era referência num curso de PHP em Campinas. Eu sonhava em fazer. Só que, infelizmente, estava longe das minhas mãos. Eu não tinha condições financeiras para fazê-lo, né? Que eram os cursos de PHP da Dextra, né, meu? E aí eu vou querer saber um pouco, né? Como que foi isso daí? Né? A Dextra, em um momento ali, teve cursos, né? Mas a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. Antes disso, Dosso, a gente queria conhecer um pouco você, né? De onde você é. De repente, enfim, como que você chegou na área de tecnologia? Conta um pouquinho aí da sua história. Legal, obrigado. Eu sou do interior de São Paulo, Adamantina, bem oeste de São Paulo. Oxe, legal. Araçatuba. Cara, eu comecei com tecnologia, isso lá nos anos 80, que o que tinha de computador era TK-2000, TK-80, aquelas coisas que hoje é peça de museu, né? E um amigo meu ganhou um TK alguma coisa, não lembro exato qual era, e eu aprendi Basic com ele. Que legal. E curti pra caramba. Falei, porra, cara, esse negócio aqui é bacana, né? Dá pra fazer uns negócios legais com linguagem de programação. Era tosco, pelo que a gente tem hoje aqui, mas já dava pra fazer muita coisa bacana. Aí eu falei, porra, vou prestar esse negócio no vestibular, ciência da computação. Você era adolescente nessa época aí? Tinha 15 anos. E outra coisa, eu aprendi, gostei, e aí tinha umas escolinhas de informática na cidade, e eles me chamaram para dar aula. Isso em Adamantina. Em Adamantina. Isso em, cara, 85, por aí, muito tempo atrás. e eu lembro que, porra, ganhei uma grana com isso, que não é grana, né? Pelo menos para mim, naquela época, de 15 em Adamantina, anos, né? era uma bela grana. E foi legal. Eu falei, pô, tá aí o negócio que eu curti fazer, que parece que tem um mercado de trabalho. Dá dinheiro. Dá dinheiro. Aí de lá eu fui no colegial, comecei a estudar e prestei vestibular e passei no Unicamp, engenharia de computação. Cara, não, peraí. Dá um pause aí. Conta com uma simplicidade. Não, eu prestei vestibular, Fui passei no ali, Unicamp. fiz o vestibular. Passei no Unicamp. Cara, eu não consegui nem passar Engenharia na porta na Unicamp. da Unicamp. Não, é outro nível. Estudei pra caramba, Claro. né? Aquela coisa. Assim, muito tempo ali devorando as apostilas, fazendo exercício e entrei, tive a felicidade, foi uma coisa muito bacana na minha vida, assim. Lá eu conheci meus sócios, minha mulher era da minha turma de faculdade. Caramba, meu. Ela fez engenharia da computação, Engenharia então. de computação também. E meu filho agora acabou de entrar em engenharia de computação. Gente, também. Caramba, meu. É um legado ali. A Unicamp faz parte, né, da vida ali. Faz. Eu tenho muita coisa a agradecer ao Unicamp. Que legal. Por isso. Ô, Doce, deixa eu te fazer uma pergunta antes, né? Porque a gente, geralmente nos episódios, a gente vê bastante essa base familiar, né? Até o desenrolar da nossa vida, muitas vezes profissional. Como que era a sua família, assim, com a questão de estudo? Era uma família... Você tinha ali o seu pai, sua mãe? Você tinha exemplos nesse sentido? Pô, a gente nem falou sobre isso antes, mas tem uma história bacana aí, cara. Assim, minha avó, isso lá na década de 30, por aí, no interior de São Paulo, na região de Catanduva, mulher, e meu bisavô contratava professor para ensinar as filhas a ler e escrever. Que legal. Então, assim, sempre teve esse aspecto aí de educação na família, né? Meu pai e meus dois tios, mesmo morando lá na região de Adamantina, fizeram faculdade naquela época, nas faculdades da região e tal. E sempre foi uma coisa importante, assim, estudar como um caminho aí para ser uma pessoa melhor aí, né? Sim. Então, meus irmãos também, todos eles aí. Eu tenho uma irmã do meio, eu sou mais velho, uma irmã do meio que é dentista, e um irmão, que a Vivian é dentista, e o irmão que é o Ricardo, que é advogado. Tudo Unicamp também?
Não, a Vivian estudou em Marília, na Unimar, e meu irmão na Unesp, a advocacia. Ninguém se legal. formou mal, né, cara? É fantástico, família inteligente. E vocês estudaram em escolas públicas, assim? Ou na época tinha algum tipo de escola que tinha um ensino melhor ali na cidade? Cara, até a 8ª série, na época a 8ª série, né? Foi escola pública. Sim. Aí depois, no 2º grau, tinha o Colégio Objetivo em Adamantina, era a melhor escola legal. lá que tinha na Que bom. cidade. Pra até te preparar ali para aquele momento de vestibular, né? Que é difícil, né? Exatamente. Aí você tem que estar no jeitão do vestibular aí, né? Legal. Mas você vem para Campinas por conta do vestibular? Sua família ficou em Adamantina? Continua lá até hoje. Entendi. Olha só. Lá até hoje. Meu irmão mudou para Ribeirão Preto depois, tem um escritório de advocacia lá. Mas minha irmã e meus pais continuam em Adamantina. Que legal. E aí você chegou na Unicamp, né? Jovem ali. Você veio sozinho? Sozinho. Foi morar em República? Fui morar em República. Aquela zona? Barão Geraldo ali, né? Barão Geraldo e tal. Aquela zona, né? Olha, esses dias, só contar uma curiosidade, esses dias eu tava passando em Barão Geraldo ali, né? Tem alguns restaurantes ali, eu passei na frente de uma República, tinha um carrinho de supermercado na frente da República. Então, assim, né, realmente... É bem República. É bem cara de República, né? Tudo grafitado, né? E é engraçado que tinha um cachorro na frente, aí eu parei e falei, você tem um cachorrinho da República? Chama Jefferson, né? É muito cara de República, né? Esse tipo de história. É isso aí. E como que foi, assim, esse período estudantil? Cara, muito bom, viu? Assim, foi um período muito bem vivido, assim, que fiz grandes amigos nessa época de, estudar, ralar pra caramba, é um curso que exige muito, assim, eu tive que estudar aí para passar lá e passar, às vezes, sofrido nas matérias, mas, por outro lado, também aproveitar muito a vida universitária, muitas festas, a Unicamp na época tinha... Work hard, play hard, né? Não sei, você não tem cara de ser tanta festa assim? De ser tão? De ser tão festeiro? Já fui, né? Já tô velho. Todo mundo fez um pouco um dia, cara. Não adianta falar que não. Todo mundo um dia festou. E na época o Unicamp tinha festa dentro do campus. Então você saía da aula, às vezes estava começando uma festa às 4 horas da tarde. Era muito bacana. Legal. E ele conviver no campus, né? A Unicamp tem uma característica diferente, né? Ela é separada da cidade, para quem não conhece Campinas, ela fica no bairro fora. E você tem aula integral, então você chega lá de manhã, 8 horas da manhã, almoça no bandejão, vai para a faculdade de educação física, muitas vezes fazer um esporte, tem aula à tarde, vai estudar na biblioteca, às vezes emenda com uma festa à noite, na própria Unicamp na época. Então você volta para casa às 11 da noite, você chegou às 8 e está lá convivendo com as pessoas. Então isso dá um convívio muito grande com os colegas de curso, né? Que você acaba criando vínculos muito fortes, muita gente fora também, né? Que não tem família, nada, então, você cria uma rede de apoio ali, de relacionamento muito bacana. Que legal. E aí foram 5 anos? 5 anos aí, pega o canudo, aquele alívio, né? Você daí fala, encarar o mercado de trabalho. No final eu já fazia estágio e depois arrumei um emprego, vim para São Paulo trabalhar com banco de dados Oracle, que era uma coisa novidade na época, banco de dados relacional e tal. E eu comecei a trabalhar como DBA, tá? Eu era administrador de banco de dados. Aí fiquei uns 4 anos trabalhando só como DBA. Aí um amigo meu da minha turma de faculdade estava numa consultoria aqui em São Paulo e me chamou para vir trabalhar com essa consultoria. E era uma consultoria de tecnologia que fazia vários projetos bacanas, assim, o projeto Virtua, que depois virou a Claro Internet, aí foi essa consultoria que eu trabalhava aqui. Que legal. Que montou, e várias outras coisas muito legais, assim, né? Vários projetos com Telecom na época, que tinha acabado de privatizar. Então era uma atuação de consultoria bem variada mesmo, assim, que deu... Mas mais infra mesmo? Mais infraestrutura ou desenvolvia também? Não, desenvolvia não, mas implantava grandes sistemas. Por exemplo, eu participei da implantação de sistemas de billing para Embratel, para NET, para várias empresas aí de Atrium Telecom. Assim, ela tinha uma presença muito forte em telecom, né? E nisso, assim, foi muito legal. Morei 8 anos aqui em São Paulo, até que... Estava contando para vocês antes, né? Lá por 2001, 2002 aconteceu várias coisas ruins na economia, né? Teve o World Trade Center, o ataque às torres lá nos Estados Unidos, teve o fim dos investimentos de universalização e de telecom, que reduziu muito a atividade desse mercado, e o dólar chegou a bater em 4, isso lá em 2001, 2002, pouca gente lembra disso, né? Então a economia parou, tá? E a gente, estava eu, o Eduardo, que trabalhava comigo também, meu veterano de faculdade, e o Bill, que um dia o Eduardo chegou e falou, vamos
retomar a Dextra. Por que retomar, né? O Eduardo tinha fundado a Dextra em 95, na época, para trabalhar com infraestrutura de redes IPs, tal, que era uma novidade ainda, né? Mas depois ele ela ficou fechada, ele foi trabalhar na consultoria também, mas ficou o registro de domínio e ficou o CNPJ. E eu falei, vamos retomar a Dextra, a gente já tem essas coisas prontas aí, o nosso foco vai ser trabalhar com open source, tecnologias open source para o mundo corporativo, né? Que estava surgindo na época o Linux, estava surgindo Java, PHP, que o Thiago brincou ali no começo, e outras coisas bem bacanas que já tinham um nível de qualidade que dava para usar no mundo corporativo. Acho que vários de vocês devem ter passado por isso, né? Sim. E o nosso foco era, a gente quer ser uma empresa de desenvolvimento de software, basicamente, em cima de tecnologias open source. Tá? No começo a gente fazia outras coisas, a gente tinha essa linha de serviço de treinamento. Eu vou arrumar uma apostila antiga puxada aí. Vê se vai, né? Assinada. Vê se ele aprende alguma coisa. Com dedicatória eu quero a apostila. E também uma linha de consultoria em infraestrutura que depois a gente foi abandonando, tá? Aos poucos, e focando só em desenvolvimento de software. E uma coisa legal aí da abertura da Dextra, que a gente abriu em 2002, um dia depois que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Então, nasceu com sorte já, né? Nasceu já. E com ressaca também. Essa é boa. Essa é boa. Que legal. E só fazendo um parênteses aqui, porque você disse que conheceu a sua esposa na universidade, né? Ela era da sua como que foi esse... Assim, ela não era da consultoria? Vocês se reencontraram depois ou já aconteceu ali na faculdade mesmo? Então, eu vim para trabalhar em São Paulo, mas eu continuava com os amigos lá de Campinas, né? Que a maior parte do pessoal ficou lá. Então, eu continuava indo nas festas, em churrasco, aniversário, casamento, essas coisas todas. Até que um dia a gente se trombou lá e a gente já tinha um interesse mútuo aí, mas trombou. Mandou aquele oi sumido, né? Oi sumido. por trim, né? Por bip. Que legal, que legal. E aí a gente começou a namorar e tá aí até hoje. Que bacana, que bacana. E aí, assim, contando um pouquinho mais da Dextra, né? Então, a fundação foi em 2002, então. 2002. Um dia após a final da Copa do Mundo. 2-0 contra a Alemanha. Tiago, eu tenho uma pergunta sobre isso aí. Cara, nós como empreendedores, muita gente chega para nós e fala assim, cara, o cara tá trabalhando numa empresa, tem lá um salário todo mês, a estabilidade, como se diz, né? Mesmo não sendo funcionário público. Exato. E aí tem que dar um pulo, né, cara? Como é que foi esse pulo do tipo assim, vou encarar esse troço? Legal, bem boa pergunta essa, Rafa. Assim, a gente nessa consultoria, era uma consultoria que pagava bem, que tinha projetos muito bacanas. Então, se não tivesse tido aquela crise de 2002, não existiria a Dextra como existiu. Provavelmente a gente estaria lá ou em outro lugar. A crise fez a gente empurrar a vaquinha barranco abaixo, como tem aquela história. E no começo, outra coisa, né? Quando a gente abriu a Dextra, o capital que a gente tinha lá, o capital de giro que a gente tinha era o equivalente a $1.000. Cada um colocou R$1.000, R$3.000 era $1.000 na época. Pegamos os computadores que a gente tinha, algumas coisas de casa. Começamos uma incubadora de Campinas, a Ciatec. E durante algum tempo, cara, a gente não tinha receita. Eu tinha uma receita tão pequena que não pagava salário de ninguém. Acho que durante uns 6 meses isso aconteceu, até a gente conquistar clientes que começassem a dar algum ganho, e ainda assim era um ganho que era menor do que eu ganhava no mercado, né? Claro. Então, tem um período aí grande de investimento, de aposta, e para isso foi os primeiros clientes. Essa é outra coisa bem bacana, assim, né? Acho que dos primeiros 15 clientes da Dextra, 14 foram ou amigos ou indicação de amigos. Aí a gente vê assim como que é legal, assim, importante ter esse relacionamento, essa rede, né? E as pessoas gostarem, conhecerem o seu trabalho, respeitarem o seu trabalho. Que no começo não tem reputação, você não tem um portfólio para apresentar. A Dextra já fez isso. Fala, não, eu conheço o Dosso, eu sei que o Dosso é um cara sério, um cara competente, eu vou contratar o Dosso por causa disso, contratar o Eduardo, o Bio, que eram os sócios lá que a gente começou. Sim, que legal, meu. Que legal. Começou vocês 3 só? Nós 3 só. Cara, a gente fazia de tudo aí. Assim, desenvolvia, limpava cabo. E vocês são complementares, Dô? Você via complementariedade nos talentos de vocês? Porque isso também é um outro ponto. Quando o cara vai começar, com quem você se junta faz diferença, né? Total. Eu acho assim, algumas coisas sobre isso, assim, né? Que acho que sócio, eu tive muita sorte em ter sócio, tanto o Eduardo como o Bill, assim, pessoas
super bacanas, super competentes e com perfis complementares, sim. Eu sempre fui mais o cara de vendas, o Bill sempre foi o cara futurista que entende até hoje tecnologia pra caramba e conseguia decodificar isso daí, olhar para onde o mercado ia. E o Eduardo com uma capacidade tanto aí de tecnologia como de organizar a conta, financeiro. Legal. Tá? Sim, um cara com uma relação também muito boa aí com clientes. Então a gente juntava isso daí e conseguiu ter uma complementaridade muito grande. E depois conseguiu atrair muita gente boa, né? Que é um outro aspecto. Né? Que eu, olhando para trás, eu falo, pô, como é que a gente conseguiu trazer gente assim tão competente, estando numa salinha que era um pouco maior que isso daqui, a empresa toda, e sem nada muito concreto, né? Assim, mais uma visão de futuro que a gente acreditava e quem a gente era, né? E tem gente que está com a gente até hoje. Caramba. Naquela época. Por mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Que legal. Isso é tão raro hoje em Cara, dia, né? isso Você ter pessoas desde a fundação. E que momento... 2002 começou, né, Dosso? Quando que a Dexter você falou assim, poxa, agora engatou. vai. Agora deu Depois certo. dos amigos, né? Depois dos 15 amigos que viraram cliente, como é que você Depois falou assim, da ressaca. Depois da ressaca, dos amigos, como é que você sentiu assim, vocês três falaram, poxa, agora acho que a gente pode acreditar. Vai dar certo. Acho que foram alguns anos, viu, Gui? Assim, eu não me lembro exatamente esse clique, assim, de agora vai, mas até você ganhar uma atração, assim, deixa eu ver, uns 3 anos aí. Bastante tempo. E você vê como... Não é do dia pra noite, né? Não é do dia pra noite que as coisas acontecem, né? Cara, tem um livro muito bacana, assim, daquele Collins, que é Good to Great, e ele fala o seguinte, né, que as pessoas falam, pô, essa empresa teve um sucesso repentino, mas o sucesso repentino demorou 15 anos. Exatamente, é isso aí. É mais ou menos isso. E assim, a vida do empreendedor, ela é cheio de perrengues, né? Nesses 3 anos, assim, tiveram coisas que marcaram, que você falou assim, ou nesses 20 anos, você falou, cara, aqui eu senti que foi, mas aqui eu senti que acabou. Teve alguma coisa que você pode falar, alguma história que você queira compartilhar? Teve coisas bem legais, sim, desde isso que eu falei dos amigos, um que trouxe lá um projeto que pra gente era um faturamento gigante e quase a gente não pegou porque a diretora dele pediu o balanço da empresa e o balanço era uma empresa que acabou de abrir. Então, não tem nada, né? Esse é um grande desafio para muita gente ainda hoje. E ela falou para ele, essa empresa aqui vai fechar, olha o balanço dela, né? E ele falou, não, confia aqui, eu conheço os caras, né? E aí depois estando na incubadora, isso foi uma coisa legal, assim, né? A incubadora, além de resolver um pouco da vida sua, das coisas de cafezinho, contas, limpeza, teve um outro aspecto muito bacana, que eles recebiam missões de outras empresas, e na época era comum isso, e a gente conseguiu o principal cliente, tá? Que por alguns anos foi o principal cliente numa missão dessa que visitou a gente. Que legal. Era uma empresa de telecom, tá? E aí a gente já tinha uma experiência muito boa nisso pela consultoria anterior, e a gente conseguiu pegar vários projetos, ficou durante uns 5 anos como o principal cliente nosso. Então isso deu um boom enorme. Eu lembro que o primeiro projeto, isso lá em 2003, assim, eles falaram, a gente tem um projeto para vocês de R$500 mil. Tava eu e o Eduardo, assim, né? A gente segurou, assim, né? Pra não chorar, né? Para dar aquele... tipo, normal, né? Faço isso todo dia. Todo dia eu fecho o contrato de 500 mil. E aí depois a gente falou, caramba, você escutou a mesma coisa? 500 mil? Então, isso daí foi um marco muito legal. Que legal. O dia seguinte foi de ressaca também. Cara, isso é muito legal. Esse sentimento, cara, de você... Você falando, me lembrei assim, cara, quando você fala, dá aquele soquinho assim, né? Tipo, yes! Aquele high five embaixo da mesa, assim, né? Eu tenho uma história muito engraçada, cara. Eu vou compartilhar que eu não sei que episódio que eu conseguiria compartilhar essa história, né? Mas eu lembro logo no começo da Cumulus, a gente tava negociando com um cliente, um dos primeiros clientes, cara. Inclusive no escritório, eram 4 caras que tinham no escritório. Só que assim, nesse dia eu pedi pra vários amigos irem fazer home office no meu escritório, sabe? Figurante. Pra ficar umas 10 pessoas, pelo menos, né? Aí, beleza, tinha 10 pessoas, o cara foi lá e tal, gostou. Ele voltou pra cidade dele, né, em Minas, é um cliente de Minas Gerais. E aí, no dia seguinte, o financeiro, ele recebeu um e-mail. E aí, o e-mail era pedindo dados de contato, mas ele começou a escrever, cara fulano, gostaríamos que você enviasse não sei o quê. E ele leu de uma forma, parecia que tinha fechado. Cara, a gente pulou na sala, quase derrubou tudo. Aí, cara, feliz da vida, ele voltou e falou, gostaríamos de pedir os dados para a gente
olhar a empresa, os dados cadastrais, entendeu? Não tinha nem fechado nada ainda. A gente comemorou tanto, parecia que já tinha dado certo, sabe? E é isso mesmo, cara. É uma alegria, assim, é um sentimento de conquista, né? De construção muito legal. E só um ponto, cara, que eu acho que você trouxe da Ciatec super importante, né? Da importância do fomentar empreendedorismo, né? Que ano 2002, Ciatec. Hoje a gente tem bastante, mas ainda tá longe do que a gente precisa ter de incubadora para poder fomentar mais empreendedores. Tem né, mais cara? alguma empresa que é mais conhecida, assim, que saiu da Ciatec, você se lembra? Porque assim, a gente até tava brincando um pouco de empresas Ciatec de é famosa, né, cara? Não, é super famosa, mas assim, até pro Dosso trazer essa visão, além da Dextra, quem mais, assim, que você viu saindo de lá? Quem eu sei que saiu de lá e todo mundo conhece hoje é a Móvil, que A na Móvil, época ela que é dona do chamava iFood, né? Intraweb, é dona do iFood, é dona da Simpla, de várias outras empresas. Eles nasceram um pouco antes que a gente. Quando a gente entrou, eles tinham acabado de sair. Que era a do Fabrício, nesse caso. Do Fabrício. Que estudou na Unicamp também, né? Isso. E a Móvel era uma outra empresa do Eduardo, que nasceu na incubadora do Softex, também em Campinas. Muito famosa. Que eles se juntaram em um determinado momento lá e o Fabrício era controlador e ele comprou a Móvel e adotou o nome da Móvel. Sim. Tá? Acho que gostaram do nome aí e seguiram com esse nome. Mas essas duas empresas vieram de incubadoras de Campinas. Tem outras também, mas acho que esses dois casos aí são bem mais legais. famosos. Inclusive, o Fabrício é um cara legal pra gente trazer aqui também, bater um papo, né? Também uma história muito bacana. Muito legal. Mas, legal, aí você, ali com o pessoal, né, começou esse desenvolvimento da Dextra. E assim, teve um momento que a Dextra parou de vender curso, né? Focou ali só em software. Como que foi essa mudança? E que momento que deu realmente o clique e falar, cara, vamos olhar para isso aqui, para desenvolvimento. Porque pouca gente sabe, mas a Dextra foi uma das principais empresas aqui do Brasil focado em experiência de usuário, em usabilidade. Realmente uma pegada muito mais Temas que hoje são normais, mas que mas na época não eram. Isso foi assim, a gente tinha uma visão muito clara, que o futuro da Dextra era desenvolvimento de software, né, corporativo. Hein? Só que tanto consultoria como treinamento davam um dinheiro rápido pra gente, que qualquer empresa que está começando precisa disso. Né? Uma fonte de recursos que você fez, faturou, recebeu. Os projetos de softwares na época ainda eram aqueles projetos de escopo fechado, não existia desenvolvimento ágil. Tinha uma série de complicações que hoje também são mais fáceis. E né? riscos, né? Para quem está desenvolvendo, né? Muitos riscos. E aí, assim, a gente foi fazendo essa transição aos poucos. E aí chegava um momento e falava, não vale mais a pena fazer consultoria em infraestrutura. Né? A gente tem que pegar os caras melhores, tirar de um projeto para fazer isso. É um negócio que dura um mês de trabalho. E depois a mesma coisa com treinamento. A gente separou as marcas até para deixar bem diferente, chamava Dex Training depois de um tempo, e depois matou isso daí. Porque falou, isso toma a nossa atenção e a gente tem que focar no negócio principal, né? Mas a gente tinha desde o início muito claro, Thiago, assim, que o nosso negócio era desenvolvimento de software sob medida para os clientes, né? Depois a gente foi trazendo novas tecnologias, a Dextra foi pioneira no Brasil em trazer o ágil. Em 2008 a gente já tinha projeto ágil rodando, entregando. Tá? Então essa foi uma marca aí bem importante pra gente também. Vocês tinham certificações também de desenvolvimento, né? Que eu me lembre. Tínhamos, durante um tempo a gente teve isso sim. O mercado na época... CMMI, essas coisas, Nossa, né? Via... CMMI não, a gente não com isso aí não, mas a gente teve outros, Red Hat, Oracle, algumas coisas que a gente na época seguiu, tinha uma certificação Linux, que eu nem me lembro mais o nome, mas que a gente tinha também. Root. É Root, hein? Sei lá. Pode ser. Eu tinha LPI. Eu tinha LPI. Não, LPI, velho. Legal. LPI Tinha era que estudar o Root. LPI foi meu início, cara. Cara, posso fazer uma pergunta aqui, Tiagão? Assim, cara, eu comecei, cara, assim, vou contar aqui um ponto que é onde vai chegar na minha pergunta. Meu sonho, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, era aprender Exchange. Exchange Microsoft. Exatamente, cara. Servidor de e-mail. Servidor de e-mail e tal. Que sonho, hein? Era assim, cara. E aí, eu não tinha dinheiro para os cursos e tal. E eu fui na Santa Efigênia, aqui em São Paulo, quem sabe. Sei lá, você comprava os CDs que instalavam esses troços onde você quisesse. Aí fui lá, comprei o CD do Exchange, cheguei em casa, não rodava na minha máquina. Não rodava. Tipo, a minha máquina não tinha memória suficiente e tal. Aí, falei, cara, eu tenho que aprender um servidor de e-mail. E aí eu fui pro Postfix, pro Send e-mail, eu caí no software livre, e aí me apaixonei por Linux, tirei todas as LPIs e parará, ajudava a evoluir a LPI, né? Quando eles lançaram a 2, depois lançaram a 3, eu fui piloto e tal, e várias coisas. Cara, mas uma coisa que eu sentia muito naquela época, Dosso, era assim, de alguma forma a gente tava fora do mainstream.
o mainstream, que é assim, o caminho principal, eram as tecnologias dos fabricantes, certo? Eram as tecnologias que não eram open source. Open source não era a realidade que é hoje. Open source não tem suporte. Open source Exato, é muito arriscado, cara. né? É, exatamente. Tipo, tem um monte de falha e parará e parará. E isso era legal porque isso fortalecia a comunidade. A gente ficava puto com esses comentários e falava, cara, agora... E tinha muita gente muito boa nesse ecossistema. Globalmente, eu tô falando, né? A galera se ajudava. Cara, era desafiador pra vocês, tipo, dizer não de pegar um fabricante, sei lá, Microsoft, IBM, cara, e falar assim, eu vou ficar aqui onde eu acredito. Não, era assim, né? O Microsoft acabava sendo um pouco longe do nosso mundo, mas a Oracle, a gente chegou até a oferecer cursos deles, assim, eles queriam ter um relacionamento mais próximo aí com a gente, mas na época a gente trabalhava com o banco de dados PostgreSQL, que, pô, fantástico, assim, mas que tinha essa dificuldade que você falou, é uma dupla venda, né? Você tem que vender a abordagem open source e o seu trabalho. Você tem que ser muito bom, cara. Você tem que convencer porque o cara, a tecnologia, ela já é um detrator na conversa Já. com o cliente. Vocês têm que ser muito bom. Você começa o jogo perdendo de 1-0 e tem que virar esse jogo aí. Era bem isso mesmo, né? Aí, assim, começou a mudar isso aí quando a gente começou a focar mais no Java, né? O mercado corporativo de desenvolvimento Verdade. concentrou muito no Java. Tá? Você devia ter feito curso de Java. Ainda dá tempo. Ainda dá. E aí, assim, a infraestrutura pro Java já era open source e era meio padrão corporativo. Então, pra Tomcat, gente, JBoss, Apache, é isso aí. Pô, tô entre os meus aqui. É isso aí. É isso aí, Eu galera. comecei nisso, Dosso. Eu comecei Solaris com o JBoss, as porra. Ele trabalhava junto nisso aí, cara. Então isso. aí, pô, o cliente já não queria mais saber. Ele é Java, é Java. Então, beleza. Aí o resto por trás estava embaixo do capô ali, não tinha muito mais discussão. Deixa comigo que eu cuido, né? Que era o que vocês faziam. Exatamente. Aí a gente conseguiu escalar para coisas bem bacanas. E essa era uma estratégia, uma pergunta aqui. Já era uma estratégia de fazer uma venda casada ou não? Mais uma vez, né? Uma venda casada no bom sentido, de eu ofereço o desenvolvimento de software em Java e, inevitavelmente, eu estou empurrando indiretamente ali o meu trabalho em infraestrutura open source. Na verdade, a gente fazia isso mais como um apoio mesmo para venda, né? A venda principal era o desenvolvimento. Era o desenvolvimento. Aí a gente tinha que fazer o restante ali para o desenvolvimento funcionar. Perfeito. Então até, obviamente, era cobrado isso, mas era parte da composição do custo, assim, que era pequeno no final das contas, né? Percentualmente falando, o desenvolvimento sempre trouxe mais receita para vocês. Muito mais. Que legal. Muito mais. E que horas que momento que vocês entraram nessa da experiência mesmo? Porque mais recentemente, né? Pelo menos recentemente, né? Quando que aconteceu a venda da Dextra para Mutante? Quando foi? Que ano? 2018. 2018. Então, vamos falar até 2017, né? 2018 ali. Eu sempre vi muito a Dextra com essa visão de experiência de usuário, de usabilidade. Tanto que vocês, querendo ou não, foram um dos pioneiros a fazer design sprints com cliente, sessões de design thinking, etc. Levar o cara para dentro do escritório e ficar pensando em soluções, né? Como que veio isso efetivamente? Porque isso foi uma evolução ali, né, do desenvolvimento de software, só que poucas empresas faziam. Acho que teve uma coisa legal, assim, que na época lá por 2012, 2013, começou a ter uma mudança tecnológica, né? Então a gente parou de falar de open source nessa época, virou essa página e falou, pô, a gente é uma empresa de tecnologia, tá? E surgiu cloud, surgiu o Big Data, como a gente conhece hoje, assim. Surgiu também os aplicativos móveis, começaram a ganhar uma popularidade gigante, existia há bastante tempo, mas começou a ir para a massa. E tudo isso, o Gartner tinha um nome na época que era Nexus de Forças, né? Que eram algumas mudanças tecnológicas que causavam o que depois isso virou o que se chamou de digital, né? Ou seja, o celular sendo a principal maneira de se interagir e diretamente, muitas vezes, com a empresa que antes não conseguia falar com esse cliente, novos modelos de negócio que não existiam antes. Se a gente falar aí de Uber, do próprio iFood, que a gente comentou aqui. E isso pra gente, quando a gente falou, pô, peraí, a gente já saca de tudo isso, a gente já está fazendo isso aqui na Dextra, né? Então, quando o mercado acordou para isso, a gente já tinha case, a gente já estava fazendo isso sem saber. A gente só foi lá e mudou o nome. Falou, pô, isso aqui a gente faz digital. E aí isso aí foi lá por 2015, 2016. Cara, aí a coisa ganhou uma aceleração assim, né? Super grande mesmo, porque a gente começou a virar um nome óbvio para fazer esses projetos junto com User Experience. Aí, respondendo a tua pergunta, a gente começou isso lá por 2015. Eu lembro de umas discussões
que um dos sócios falava, pô, a gente tem que virar uma empresa de design. O design, a experiência vai ser mais importante que a tecnologia. Perfeito. E aí começaram a vir essas coisas. A gente sempre teve discussões muito ricas na Dextra, assim, né? O Bill, depois o Zé, que foi um outro sócio que veio. Sempre olhando o mercado, vendo o que estava acontecendo e trazendo provocações de como que a gente dava um passo adiante antes do mercado, né? Que legal. Na Dextra, a nossa visão sempre foi, eu preciso estar um passo à frente do mercado. Se eu tiver igual ao mercado, eu não tenho diferencial. Se eu tiver 2 passos, eu me desconecto do meu cliente. Então eu tenho que falando, o que vai acontecer sim, no próximo ano, no máximo no próximo ano. Tá? E como é que vocês faziam isso, Dosso? Curiosidade, porque assim, você conta muito, né? Você falou, acho que o Bill é o sócio mais visionário, né? Exato. Você conta muito essa questão de estar à frente do mercado, vocês estavam sempre fomentando coisa nova. O que vocês faziam? Era ir para eventos, vocês viajavam muito o mundo para poder entender o que estava rolando? Vocês colocavam um time para poder... Um time do estudo da inovação? Qual que era o mecanismo? Então, muito disso era mérito do Bill. O Bill sempre dedicou boa parte do tempo dele assim, para ler, estudar e com uma capacidade enorme aí de absorver as abstrações aí. As percepções, né? E trazer isso e aterrizar isso para o nosso mundo. Ele seria o CTO de hoje, o Bill? Seria o CTO. Seria o CTO. E o Zé Fernando também tinha um pouco desse papel, então os dois dividiam isso daí. Que legal. E aí eu e o Dude é o apelido do Eduardo, a gente acabava aterrissando isso aí para levar para os nossos. Você chamava os caras para a realidade. Você fala, galera, mas o que eu vendo? O que eu vou vender para os caras aqui, né? Os chatos de plantão aí para trazer isso para a realidade. Bom. E assim, aí 2015 começou esse movimento, você falou que teve uma aceleração, aí 2018 batem lá na porta da Dextra. Cara, na realidade, assim, esse bater na porta começou em 2012, tá? Assim, com algumas empresas já, a gente tinha um namoro ali. Era pequeno e tal. Outras empresas, na realidade, outros que passaram ali. Aí em 2017 a gente quase vendeu para uma grande consultoria e a Dextra, por muito pouco a gente não vendeu. Uhum. E em 2017, um amigo meu começou a trabalhar na Mutante e eu fui lá e falei, pô, vocês precisam do que a Dextra faz aqui? Ele falou, cara, precisa, vem aqui bater um papo. E aí a gente começou a trabalhar para eles como um fornecedor. Entendi. E rapidamente, cresceu, virou uma conta importante para a gente, e começou a mostrar resultados muito rapidamente, resolver problemas que eles tinham lá na Mutante e fazer produtos novos para eles. Uhum. E aí veio e falou, opa, peraí, acho que faz sentido ter a Dextra como o braço de tecnologia aqui da Mutante. A Mutante já tinha um histórico de M&A, ele tinha adquirido algumas empresas antes. Tá? E aí veio uma conversa que a gente resultou em agosto de 2018 na assinatura aí de venda da Dextra. Aí a gente continuou os 4 sócios como diretores. Uhum. Na verdade, a gente continuou com uma autonomia razoável. Assim, obviamente, tinha as reuniões aí de acompanhamento financeiro e comercial. 100% vocês venderam 100%. 100%. Aí o acompanhamento disso era feito... A operação tinha uma autonomia muito grande. Né? Sim. Então, a Mutante fica aqui em São Paulo, a gente tem um headquarter lá em Campinas. Basicamente a gente continuou fazendo o papel de donos, sem ser dono na prática, mas o time enxergando a gente assim. Sim. A Mutante com uma confiança grande aí no trabalho nosso. Que legal, acho que funcionou bem. E qual que era o tamanho da Dextra nessa época aí da venda? Na venda tinha, se não me engano, 280 pessoas. Legal. Aí a Mutante entrou com a missão de ajudar a gente a acelerar o crescimento, né? Esse é o papel deles, né? E a gente comprou uma empresa do Paraná que tinha mais ou menos esse tamanho, que era a Sync, que fazia desenvolvimento de software e tal. CINQ, né? CINQ, exatamente eles. Né? Que tinha um pouco desse tamanho e depois cresceu organicamente. Quando a Dextra foi adquirida pela CIT, isso foi em 2021, a Dextra já tinha quase 1.200 pessoas. E como é que foi essa história, Dosso? Assim, vocês estavam lá com a Mutante, de repente chega a CIT. Vamos ver quanto eu posso falar disso. Assim, o que tiver fora dos MOUs e SPA, fica tranquilo. Mas assim, uma pergunta, você conhecia o César antes? O César é minha turma de faculdade. Caramba, cara. O César era da turma das festas. O César, fundador da CIT, né? Já tinha uma confiança, então. O César, né? O Bruno e o Fernando. Sim, que são 3 sócios. São do meu ano de faculdade. Que legal. Cara, os caras... Então, mas foi no bar, né? Imagina as fotos dos celulares deles, das festas. Não tinha celular, não tinha foto. Sorte. Ele falou, César, olha essa foto aqui, ó. Brincadeira. Não, mas só fazendo um parênteses, assim, tem muita gente que talvez não entenda
a importância da cidade de Campinas para o fomento das empresas de tecnologia. Hoje eu aprendi mais o porquê Campinas é o que é hoje. Exato, né? Você tem lá a CIT, apesar do Fabrício não ser de Campinas, a maioria nem é de Campinas, né? Mas tem a questão do iFood, né? O nascimento da Móvel, a Dextra. Então, assim, realmente é um berço muito bom do ponto de vista de empresa. Claro, as coisas foram mudando, né, com o passar do tempo. Acho que as pessoas perderam um pouco essa visão do empreendedorismo que nasceu muitas vezes lá de dentro raiz, do campo. você quer dizer? E, enfim, mas, desculpa, continua aí, Doce, falando da CIT. O que você pode falar, obviamente. E a Mutante, no final, acho de 2020, acho que resolveu, falou, pô, a gente quer vender. Acho que faz sentido, valorizou, o mercado de tecnologia tinha aquecido, nós vamos vender. E aí abriram um bid aí no mercado, tinham vários interessados e a CIT era uma delas. E a CIT, no final, foi a que continuou firme ali, fez a melhor oferta e a gente ficou muito feliz, porque a CIT, primeiro, a gente já conhecia todo mundo, era vizinho, era atravessar a rua. Estava em Campinas. Né? Ficar no polo de tecnologia de Campinas. Então, é de fato atravessar a rua. Tá? Caramba, não é a figura de linguagem, não, é não, isso. É assim, isso. Você sai de uma porta e andar reto, andar 50 metros, você está na outra empresa. Sim. Sensacional. Então eu já tinha, eu conheço os outros diretores da CIT, vários outros aí de muito tempo, então já tinha uma relação aí de respeito e confiança. Sim. E isso facilitou demais a integração, né? Então, aí assim, você já começa sabendo com quem você está trabalhando, você já conhece, tem um crédito mútuo aí para se começar a trabalhar que facilitou demais, né? Então foi muito natural para a gente. E em seguida, isso foi em agosto de 2021. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Tá? E aí, em novembro de 2021, aceitei abrir o capital na Bolsa de Nova York. Tá? Que, tive o prazer, aí, a honra de estar lá, de entrar dentro da Bolsa de Nova York. Foi aquela festa lá, de bater o sino e tal. E no outro dia ressaca de novo, né? No outro dia uma ressaca gigante. Não. É uma empresa brasileira, cara. Desculpa, Tiago. É uma empresa brasileira. Abrir capital na Bolsa fora, eu acho que é motivo da gente se orgulhar sempre, de ter que contar essa história sempre, porque é uma história de, olha só, empresas que vieram de Campinas, que se somaram forças, cresceram organicamente. E a história da CIT, orgulhar muito. Eles começaram, acho que começaram em 95, o César e a turma, e começou do zero também. É uma história muito parecida com essa que eu contei, assim, de começar com uma salinha ali, reinvestindo, conseguindo com a qualidade aí conquistar clientes tal, e chegar até abrir o capital na bolsa é muito legal. É uma história fantástica. Muito. A CIT, por outro lado, tem um ensinamento muito legal da diversificação de clientes, né? Porque a maior parte, até eu acho hoje, não sei se é a maior, mas uma boa parte considerável vem de fora, né? De clientes dos Estados Unidos, por exemplo, né? Esse é outro aspecto muito legal do CIT, né? A gente tem lá, hoje, mais de 50% da receita vem fora do Brasil. Então, a CIT, o maior mercado é Estados Unidos, tá? A CIT tem operação nos Estados Unidos, tem operação em Londres, Portugal, Inglaterra, Portugal, China, Austrália e Japão. Isso com escritório e pessoas. Multinacional brasileira mesmo. De tecnologia. Quantas pessoas tem? Vocês podem falar na CIT hoje? Deve ter quase 7 mil pessoas. Eu não sei o número exato agora. Gigante. De gente em vários outros países. Na Colômbia, no ano passado a CIT comprou 4 empresas. Uma no Brasil, que é a Box 1824, que é uma empresa de pesquisa de mercado. De consultoria, né? De consultoria de tendências e tal. Comprou nos Estados Unidos uma Intersol, que é uma empresa de tecnologia e desenvolvimento para o mercado financeiro, especializada em mercado financeiro. Na Austrália, comprou uma empresa e na Inglaterra outra. E essa empresa da Inglaterra tem um escritório de desenvolvimento em Bogotá, na Colômbia. Então, a CIT hoje tem uma operação na Colômbia também. Que legal. E o delivery técnico é sempre do Brasil? Não, é a maior parte do Brasil ainda, Rafa, mas hoje a gente tem na Inglaterra tem um time forte, na Austrália, nos Estados Unidos. Sim. Tem uma presença muito grande, inclusive brasileiros e americanos nos Estados Unidos que moram lá. Então sempre tem um mix de brasileiros com locais ali, né? E com trabalho remoto tem gente em todos os lugares hoje. Imagina. Claro. Poxa, que legal. Até ligando alguns episódios, né? A consultoria que fez aquele insight, deu aquele insight para a Raia Drogasil,
foi a Box. Foi a Box. Aquele insight de eu não sou uma empresa de saúde, de remédios, eu sou uma empresa de saúde. Foi a Box que fez a consultoria para eles. E aí muda completamente a perspectiva de negócio da Raia Drogasil. E é interessante que conecta tudo, né? Porque a CIT hoje ela tem essa visão de trazer a experiência. Então, você conecta a consultoria com essa visão de design e, obviamente, com a capacidade técnica de fazer a entrega. É exatamente isso, Thiago. A gente percebia que o nosso trabalho em vários clientes, inclusive na Raia Drogasil, onde já era cliente CIT, a gente começava com o relatório entregue pela Box. Então, tinha uma continuidade. E isso foi um dos motivadores. Ele falou, opa, faz sentido colocar na nossa cadeia de entrega a própria Box. Então, a Box continua como marca Box, porque eles têm uma atuação aí muito forte, são conhecidos por isso. Tá? Mas tem uma integração de... A Box passa o bastão para a CIT, que é capaz de implementar essa estratégia digital. Que legal. Tem uma sinergia, né? Muito grande. E qual que é o seu papel hoje na Isso que eu ia perguntar, não só o teu, mas os sócios, os demais, os o três. Bill tá lá ainda, eu quero conhecer o Bill O agora Zé, também. o Bill e o Eduardo. O Bill é um cara, um bom convidado aí para um papo. O Eduardo também. O Bill, ele saiu, ele resolveu parar logo no começo, nos primeiros meses que a CIT comprou. Ele já tinha esse plano aí, ele falou, pô, já cumpri a minha missão e tal. Tô capitalizado. Ele era um pouco mais velho que eu aí, então ele resolveu parar aí, né? E eu, o Eduardo e o Zé Fernando, a gente continuou, cada um como diretor executivo da CIT, cuidando de uma unidade de negócio. Que basicamente a unidade de negócio é uma mini empresa, tá? Que, sei lá, em torno de uns 300, 250, 300 funcionários cada, onde a gente, em termos de organização, trabalha junto num conceito chamado aliança. Né? Essas são um agrupamento de unidades de negócio, onde você tem alguns ganhos de escala, algumas coisas aí para... Isso é um modelo da CIT ou vocês trouxeram isso de algum lugar? É um modelo da CIT. Legal. É um modelo da CIT, que a CIT evoluiu isso nos últimos anos. E a gente está constantemente melhorando isso também, mudando. Desculpa, Anderson. E a vida de executivo? A Como é que tá divertida? Como é que é? Tá divertida. Muita... Porque é diferente, né? É diferente. Você tem que saber dançar da música, né? Acho que essa é uma lição aprendida, assim, né? Como... Adaptabilidade, mais uma vez, cara. Cara, como a gente ouve isso, né? Nessas gravações. É a mesma coisa ser o dono de uma empresa pequena, numa incubadora, de uma empresa que está crescendo, uma empresa que tem 1000 funcionários. Você tem que ter uma... Já muda muito a vida nisso daí. Assim, né? Quando você fala, pô, ser executivo... a CIT dá muita autonomia e gosta desse empreendedorismo. Então lá eu me sinto como dono ali até. Mas você deixa de ter algumas obrigações e passa a ter outras. Sim. Acho que é entender essa missão aí que tem e fazer. Assim, você deixa de se preocupar com a folha de pagamento. Mas você tem outras obrigações tão importantes quanto que você tem que tocar. Então, assim, para mim foi uma mudança, uma experiência bacana. E eu tinha isso claramente, assim, no momento da venda, falar, eu tenho uma parte aí para aprender. Uma empresa que desse tamanho já, com a sofisticação que tem a CIT, era uma experiência aí profissional bacana aí que estou aprendendo muito. Que legal. Isso que é bom, né? Isso E que aprender. É bom, aprender. Assim, é o que a gente tem debatido com várias colegas que têm vindo falar com a gente aqui, né? Que é a constante que todo mundo tem, né, na vida. Não importa o tempo de experiência que você tem. Todo mundo tá, aprendendo, estudando o tempo todo, se capacitando o tempo todo. A gente tem que aprender. Não tem jeito, né? Não tem. E agora falando um pouquinho só sobre a sua vida pessoal, assim, né, Dosso? Teve aspectos da sua vida pessoal que foram importantes para que tudo isso desenrolasse, desde lá da fase do empreendedorismo, como que você vê, por exemplo, a questão da família nisso? Porque, querendo ou não, a gente até discutiu isso um pouquinho antes, que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Para construir coisas grandiosas como você E a família fez. abrir mão de coisas para que a gente, eventualmente, construa junto. Exato. Como que foi Legal. isso para você? Legal, a gente nem tinha falado disso, mas vocês pegaram um ponto muito bacana. E assim, acho que eu sempre tive muito isso em casa. Minha esposa Elisa, assim, sempre deu um suporte grande. Ela, quando nasceu meu segundo filho, depois de uns 2 anos, ela resolveu parar de trabalhar, porque ela queria dar atenção em ser mãe. E era uma época que a Dexa estava lá no comecinho. Então não era uma situação de falar, tá super confortável. Foi uma escolha de vida ali, né? E isso foi muito legal para os meninos e ao mesmo tempo me deu uma tranquilidade mais, assim, de poder viajar, de poder dedicar mais tempo aí. Então isso para mim sempre foi muito importante, além de
ser uma interlocução aí, de conversar. Meu irmão como escritório de advocacia lá desde o começo, ele era o nosso advogado, assessor jurídico ali. Que legal. Então isso também foi bacana, né? Você ter um advogado que você acha competente e que você tem plena confia. confiança. Tá, então tudo isso foi muito bacana e ajudou demais. Tá? Que legal, que legal. E tem alguma coisa que, de repente, você tem algum hobby específico que você acha que também foi importante? Porque a gente também discutiu muito já aqui sobre esses momentos de descompressão, né? Para o executivo é complexo, né? A gente também vive momentos de estresse, dificuldades, né? Óbvio que você tinha sócios, né? O Rafa aqui foi empreendedor solo, né? Que é uma coisa até... A fase final. Tem umas dificuldades grandes. É a dureza, assim, empreendedor solo, né, cara? Não recomendo pra ninguém. Porque assim, se você tem outros sócios, chora 3 juntos, né? Os 3 lá na mesa abraça, chorando, né? Abraça, né? Não vai na mesa do bar e tal, né? O sozinho, cara, vai na cama, né? Sei lá, né? Que a mulher, cara. A mulher. Né? Mila tá aqui ouvindo aí. Como que pra você, de repente, nesses momentos, você tinha algum tipo de hobby, algum tipo de ritual, assim, falar, não, cara, agora eu preciso, sei lá, jogar bola com meus filhos, eu preciso fazer alguma coisa? Cara, acho que a família sempre foi um ponto legal aí, né? De contraponto para dar uma despressurizada, né? Meu filho, o Felipe, que é o mais velho, nasceu um mês depois de a gente abrir a Dextra, e o Rafael 2 anos depois, né? E além disso, eu gosto de pedalar, gosto de mountain bike, lá em Campinas. Aí, cara, Vamos falar de bike agora. Eu, inclusive, moro pertinho de várias trilhas legais lá, cara. Você tem uma casa lá pra pedalar. Eu ia pra Campinas pedalar na Unicamp, no campus. Ali, ó. Você tem Joaquim Egídio ali, que tem um monte de lugar. Exato, é uma delícia ali. Gosto de fazer isso, assim, eu sempre pratiquei atividade física, né? Quero... E sempre gostei de esporte de resistência, de endurance, que acho que é uma coisa que é bacana pro trabalho, assim, né? De você... E trabalha bem a cabeça, né? Né, Dulso? Terapia, né? Lidar com a dor, lidar ali com... Seguir adiante mesmo com a dor ali, né? Você ter essa persistência. Acho que vale muito aí para qualquer coisa na vida, a persistência, né? Porque vai dar errado, vai doer, mas como é que você segue adiante aí com isso. Então, para mim, eu sempre fiz isso e depois eu comecei, eu e meu irmão também, parceiro de pedal, outros amigos, e a gente começou a falar, vamos fazer umas viagens de bike. Tá? Então, eu pegava e falava, que legal. Aí tem a primeira, que normalmente que você faz é o Caminho da Fé, né? Que sai daqui de Águas da Prata e vai até Aparecida. Quantos quilômetros, Dulso? 500 quilômetros, né? Tem vários pontos de início, né? De Águas da Prata até lá, acho que são 300 e pouco. É de São Paulo que dá 500 quilômetros. Que dá 500. Pode ser. Eles fizeram uns ramais que eles chamam, né? Então sai de São Carlos, de Ribeirão Preto, de vários lugares. E aí a gente depois fez a... Não, mas fala um pouquinho sobre isso, Dulso, antes de você ir para as outras, porque tem o lance do esforço físico, mas tem um aspecto de introspecção, de reflexão, espiritualização, sei lá como é que a gente quer chamar isso. Porque tem uma vibe muito legal, né, nesse caminho, né? Até os pontos onde você para, a galera fazendo. Acho que é uma experiência que é única, né? É única. Também é um ponto bem legal isso, viu? Bike já acho que é uma coisa bacana porque é lúdico, né? A bike é um negócio que você consegue... Tem aquela coisa de criança, de andar de bicicleta. Tem hora que você tá pedalando, tem hora que você tá parado e na descida. Você consegue conversar com o seu parceiro de pedal ali. Acaba normalmente depois do pedal uma cerveja. Então tem uma coisa dessa aí de lúdico, né? Quando você viaja de bike aí, Rafa, aí é uma coisa que é muito bacana. Eu falo para minha mulher aí, que é meio que uma terapia, porque você passa às vezes 8 horas no dia pedalando. Tá? E nesse tempo, muitas vezes você está sozinho, mesmo que você está com um parceiro ali 10 metros de distância, você está pensando com as suas ideias. E é aquele pensamento livre que a gente tem de manhã no chuveiro, que vem umas ideias boas, que você consegue botar as coisas no lugar. E quando você faz isso vários dias seguidos, é fantástico, cara. Você volta assim, mais leve. Você volta cansado, porque especialmente o Caminho da Fé não é brincadeira. Sobida pra caramba. Quanto de altimetria dá, bicho? Cara, dá 8.000 metros. Nossa, e terra. Terra, né, amigão? Boa parte do caminho é terra, 95% é terra. Gente. Então você sobe o Everest. É isso aí. Pra quem não sabe, a altimetria é o quanto de desnível vertical você tem. Ou seja, é como se subisse verticalmente 8 quilômetros. Você fala, mas tem descida. Cara, mas descida não conta. Exatamente. Descida passa rápido, né? Passa rápido, é rapidinho. Então, é muito divertido. E no caminho, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo aí que esteja bem preparado, né? Porque
Porque é puxado, né? Seco é muito puxado. Puxado. Mental, é um desafio mental, né? É um desafio Tem mental. alguns amigos que fizeram, alguns que pararam no meio do caminho, alguns que por dor, assadura, não suportaram seguir. Então é mental mesmo o negócio. Quantos é dias difícil. foram, Dosso? 4 dias. 4 dias. Sem parar. Sem parar, a gente foi. Normalmente a gente vai sem carro de apoio, né? A gente tem um Ford, põe uma Ford na bike, tudo que. Que legal, essa é outra experiência legal, o minimalismo. Você só leva o que é necessário, porque você sabe que você vai ter que carregar morro acima aquela coisa que você não precisa. Então só leva o que você precisa. Isso aí vocês iam parando, comprando coisa pra beber, pra comer e tal, vai se várias virando. Cidadezinhas do interior de Minas, é uma parte bucólica aí da Legal viagem, pra que é bem caramba. legal. Que legal. Depois dorme, chega no lugar, arruma uma pousada, dorme, tudo muito simples, muito bacana, assim. E aí, se aprender, eu acho muito bacana isso aí. E depois a gente foi com outro amigo também, o Caminho dos Diamantes, que é de Ouro Preto, de Diamantina até Ouro Preto de bike pela Estrada Real. Que legal. Que lindo deve ser. Você passa ali perto da Serra do Cipó. Você passa do lado da Serra do Cipó. Cara, Não, deve ser lindo, cara. E esse quantos mas deve quilômetros? ser duro. 400 quilômetros. Esse é um pouquinho. Ó, o pior de todos é o Caminho da Fé. É mesmo? Esse também não é fácil, é muito, muito morro, mas o Caminho da Fé, em termos de ascensão e de subida e descida, é o mais pesado. Assim. Tem umas subidas lá que você desce e empurra. Empurra, porque não dá, né? É Sei que difícil. você seja um super atleta, que não é o meu caso. Não, mas Ou o o cara custo tá com que você e-trail, né? E-bike, né? Mas o custo que você tem Deve ter, né? pra... Os caras. O custo Como eu, por exemplo. energético e muscular que você tem pra subir pedalando, às vezes a subida tão dura, não vale a pena, né? Porque você tá destruído depois, né? Você precisa recuperar todo dia, né? Você tem que acostumar a recuperar todo dia. Exatamente. E esse é muito legal também, o Caminho dos Diamantes, porque você passa no sertãozão de Minas, né? Que Cidades legal. históricas. Um tal. queijo do Cerro lá, Queijo sensacional. Cerro. Pô, exatamente, você passa no Cara, cerro esse queijo do ali. Cerro é um dos melhores que tem no Brasil, cara. Eu sou puta fã pra caramba. Pô, Dosso, a gente tem que marcar uma missão Cara, depois bora. desse O podcast. próximo Você vai fazer a a gente próxima. vai gravar pedalando, né? Quando você vai fazer a próxima, Doce? Vambora. Cara, a próxima eu vou fazer o mês que vem. Eu vou... Onde você vai? Não, não vai dar tempo de treinar. Não, só fazer um parênteses aqui. Já conectando a isso, fala um pouquinho de futuro, Doce. O que você tá planejando, assim, CIT agora, tal, IPO, né, na Bolsa Americana, que é uma coisa muito legal. E aí, agora? O que é o próximo passo do Dosso? Então, agora era um plano que eu já tinha bem antes, até antes na época da negociação com a CIT, assim, eu já tinha colocado esse ponto que em algum momento eu queria fazer um ano sabático, tirar um ano sabático. Né? Então, desde o final do ano passado, já venho conversando isso na CIT e agora esse ano a gente colocou em prática. Então, eu saio por ano sabático, fico 12 meses fora e começo fazendo uma viagem de bike na Espanha, de 1.000 quilômetros, basicamente, chama Via de la Plata. Que legal. Vou eu e minha mulher, vou fazer ela sofrer lá na... Caramba. Cara, Ela pedala também? Tá, pedala, né? Pedala. Eu- Pedala. Você vai dar um e-bike pra ela, pelo menos, Doce? Porque Pega um tô e-bike. ficando assim. com dó dela. Não, mas é mais plano. A Espanha é mais plano. Lá é uma planície aí, mas vai ser divertido, porque você vai passar por lugares muito bacanas aí. É uma antiga estrada romana. Que legal. Que legal. Você ainda tem uns resquícios dela lá e passa por um monte de lugar bacana. Sevilha, tal, León, vários lugares legais. É um passeio Nossa, bacana, né? Que inveja boa. Inveja tá? Mas boa, que inveja inveja não, que inspiração pra poder fazer um negócio Claro. desse um dia. Nossa. É, a gente precisa chegar lá, né, Rafa, Gui, poder tirar um sabático. Não, mas É. também, né, cara, a gente ainda tem que mas- ralar muito, né? Olha o Dosso, Muito. quanto ele ralou, né, cara? Muito. Não. Mais viagem de bike dá pra fazer em 4 dias, 5 dias. Aí dá pra fazer Não precisa aqui perto, largar né? tudo, né? Não E aí, precisa. nesse sabático, a ideia é o quê? É realmente viajar? É buscar novas experiências? O que você tá pensando? Legal, assim, basicamente é aqueles projetos pessoais aí que a gente deixa de lado por causa do trabalho. Acho que vocês devem, todo mundo aí ter um bom exemplo de coisa. Pô, um dia eu vou fazer isso ainda. E achei que era um momento bom para isso já, assim, né? Já da venda da Dextra para Mutante foram 5 anos, né? Então é bastante tempo. Sim. Que eu acabei deixando, postergando, e acho que agora é o momento aí. Começa com uma viagem dessa, depois eu tenho algumas outras viagens menores aí, outro negócio que eu curto também, que é trekking, tá? Tem alguns trekkings marcados puta, mas também nada muito agenda cheia, não. Quero Sim. pensar na vida, fazer algumas coisas meio Poder descansar também, né? descansar, ler algumas coisas aí que estão na minha lista de leitura, puta, dedicar mais tempo ali para outras coisas do cotidiano mesmo, assim. Que legal. E talvez aí na segunda parte aí sim ficar um tempo mais fora, morar em alguma cidade bacana aí por 2, 3 meses. Legal. Que legal. Sua esposa tá. Como é que ela tá com isso? Ela te motivou a fazer isso? Tá assustada? Tá feliz?
O sabático? O sabático. Não, tá feliz, sim, tá feliz. A gente conversa bastante disso daí. Ela sempre foi um suporte bacana aí pra isso. Que legal, que legal. E o Dosso, tem uma coisa legal em tudo que você falou do sabático, tem natureza na parada, né? Bike, trekking, né? Cara, você gosta disso. Como é que é isso? Por que a natureza? E pra mim, eu falo pra você que eu também tenho muito essa necessidade. O que isso te traz? Qual que é o lance? Vamos lá. Eu não sei se eu consigo responder isso completamente aí, né? Eu nunca elaborei muito isso não, Rafa. Primeiro que eu me sinto bem. Acho que é essa coisa, assim, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um trabalho super intelectual, isso de, você tá suando em cima da bike, numa trilha, sentir uma brisa no rosto, você tá com um visual legal numa montanha, é muito bacana, assim, isso me deixa feliz aí. Sabe, essas coisas me fazem sentir bem. Não sei responder muito mais além disso e complementam esse lado que é o dia a dia intelectual, o dia a dia de você estar sentado. Contraponto, né? Às vezes na frente do computador, 8, 10 horas aí por dia, né? Então te dá uma outra janela para o mundo aí. Consegue trazer o equilíbrio, restabelecer o equilíbrio, né? Exato. E eu acho que também, assim, a gente conversou com pessoas aqui que praticam yoga, né? Eu acho que também é um momento que você esvazia um pouco ali a cabeça, né? Porque você tenta estar presente. Exato. Você tenta sentir, né, mais a natureza ali. E aí, óbvio, né? Para alguns, talvez, que tenham crenças diferentes. Alguém que acredita em Deus, de repente, pode olhar ali como uma criação. Alguém, de repente, que não. Talvez olhe de outra forma. Mas todos, inevitavelmente, vão refletir naquilo como algo grande, né? Grandioso que a natureza nos proporciona. E assim, uma coisa que eu gosto muito é montanha, cara. Eu adoro montanha. Então, assim, trekking, bike, mesmo que você sofre no perrengue. Mas, cara, quando você tá no meio de um banto de montanha, não tem como você se achar muito. Você olha para aquilo e fala assim, cara... Sou muito pequeno perto disso, né? Independente se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus, mas é só você ter noção, a mínima noção. Mas a conclusão é parecida, né? Independente da religião Exato. ou não religião, você vai chegar na mesma conclusão ali. E você sabe que isso é uma característica que eu vejo também... na maioria dos líderes, né? Essa questão da humildade. Porque, cara, se você não é humilde, você não vai querer aprender, você não vai ser adaptável, você não vai estar aberto ao novo. Não vai respeitar as pessoas. Não vai respeitar as pessoas e você precisa do respeito delas, né? E perde o medo, começa a fazer besteira, né, cara? Também tem isso, né? A falta de humildade faz perder o medo. Poxa, eu acho que esse esporte de natureza te dá muito isso. Muito. De você saber respeitar, Respeito, né? exato. Respeitar os limites, respeitar os perigos aí do caminho e tal. Tem a dose de aventura, mas você tem que saber calcular isso, que é outra coisa que você aplica no negócio. Né? Tem que voltar para casa. Esse é o final feliz da viagem, você voltar para casa. Né? Não é subir no Everest, é subir e descer. Né? Claro. Isso no negócio, você sabe até que ponto eu arrisco, até que ponto eu consigo, sem pôr em risco o próprio negócio, as pessoas. E isso daí tem muito a ver com o esporte de aventura. Que legal. E aí, depois desses 12 meses, pode ser que você volte para a CIT, pode ser que você, de repente, pense em outras coisas. Aí é uma questão de realmente... esses 12 meses que vão te dizer. Viver esses 12 meses, tá? Essa é uma das coisas que eu procurei fazer e combinar isso com todo mundo, assim, de falar, eu não quero ter uma decisão de saída, eu não tenho, eu quero, na verdade, esse processo aí é um processo, eu gosto do que eu faço, eu gosto das pessoas com quem eu trabalho, da CIT, tá? Mas eu quero passar por esse processo, chegar no final e lá na frente eu vou saber, e não tem nenhuma ansiedade de descobrir antes. Legal. Não, muito justo também, né? Muito justo. Eu acho que todo mundo tem que ter esse direito depois de ter trabalhado e construído tanto assim. Acho que serve de inspiração para nós, muita né, inspiração, cara. Serve de inspiração pra gente fazer. Mas, cara, você sabe que eu tava refletindo aqui, é óbvio que o Dosso mais do que merece pela história dele, etc e tal. Mas essa é uma experiência que, mesmo quem não tem, eventualmente, a mesma estabilidade financeira... Hoje não é tão caro fazer isso e pode ser muito importante para outras fases de pessoas mais jovens, né? Porque às vezes a gente precisa de um tempo, né? E eu acho que hoje em dia é mais fácil e tem menos preconceito em falar desse tipo, o cara é vagabundo, não quer trabalhar um ano e tal. Eu acho que isso é uma ferramenta que pode ser muito útil, né? Tem muita gente sofrendo, infeliz, por exemplo, com o que está fazendo, etc e tal, ou sem saber, muitas vezes o que a gente faz muito é botar a culpa fora, né, cara? Reclamar do chefe, da empresa, etc, 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 etc. E isso é uma experiência que ela pode ser muito importante de autoconhecimento, né? À medida que a gente, óbvio, tem que ter todo um
propósito e uma estratégia. Eu vou sair um ano para festejar, né? Tem que ter um propósito. E algumas empresas já enxergam isso, né? Exato. Eu lembro da Microsoft, por exemplo, você tem ali até um ano de unpaid leave, né? Que fala. Então, licença não remunerada. Exato, né? então uma licença não remunerada. É claro que tem muita gente que fica assim, eu vou voltar, não vou ter meu emprego, né? Mas no fim do dia, a maioria das empresas que tem essa maturidade de entender isso... Volta e tá lá. Volta e tá lá, né? Não vou remunerar mesmo. Então, assim, é um cara que de repente vai ter essa visão. Eu tenho certeza que vai ser muito positivo, né? Eu acho que é bem esse aspecto que você falou, Rafa, assim, é um pouco da consequência até do ritmo do trabalho que a gente tem, quando a gente fala aí de posições de liderança, né? Você vê muito burnout, experiências assim, que você poder ter um sabático, evita chegar nesse ponto, te dá uma sensação de balanço na vida, de equilíbrio, e que pode permitir assim, que você renove as energias para continuar e mais forte. Né? Então acho que é uma ferramenta que a gente vai usar cada vez mais aí, assim, como você falou, não precisa ser 12 meses, não precisa fazer uma coisa super diferentona, mas acho que achar alguma coisa aí que te faça refletir, pensar, colocar em prática aqueles projetos que você não tinha tempo no dia a dia. Acho que é algo que a gente tem que pensar como um recurso aí super positivo. Hein? Que bacana. Poxa, cara, aulas, né? Aulas. Como sempre. Mas, cara, Dosso, obrigado de verdade, de coração. Espero que você tenha gostado do papo, né? A gente falou de tanta coisa aqui. Mas, cara, você de fato é um exemplo de empreendedor. Tenho certeza que ali, de pessoa também. De pessoa, claro, mas assim, ali na região de Campinas, sem dúvida, assim, acho que todos os empreendedores ali da cidade se espelham muito no Dosso, no Carlos da Matera, mas assim, são caras realmente que são, o próprio César, são caras que realmente a gente olha ali e construíram coisas muito bacanas ali, né? Legal, obrigado aí, obrigado pelo espaço, assim, muito bacana, a primeira vez que eu participo de um podcast, então foi muito bem. bem divertido. Melhor que a gente. Isso que eu ia falar, pra quem estava fazendo o primeiro, você foi melhor que muito dos 3 que estão aqui. Vocês ajudaram bastante. Legal. E parabéns pela humildade, hein, Dosso? Parabéns, porque assim, uma história como essa, humildade... muito, muito legal de ver. Parabéns, viu? Isso é muito legal. Obrigado, Gui. E quem quiser se conectar contigo, você tem assim algum... Espera uns 12 meses, mas passa aí. Mas você tem o quê? LinkedIn, essas coisas? LinkedIn Luiz Dosso, vai me achar lá. Boa, legal. Show de bola. Eu acho que é isso, Gui. Eu vou deixar você fazer a mensagem final. O Gui, ele é o nosso... Como que eu posso dizer? Finisher. O finisher É o oficial. encerrador de podcast. Vai lá, Gui. Gente, se gostou, curte o nosso vídeo. Se não gostou, curte o nosso vídeo. Segue a gente no Spotify, segue a gente no YouTube, põe o sininho para receber vídeo e conta pros amigos, passa a mensagem para todo mundo que, cada dia tá melhor, cada vez tá melhor, hein, gente? Não pode perder. A gente tá melhor, né? A gente tá ficando... mais ou menos. Não é pelos convidados, é por nós por mesmo. nós, o convidado é sempre bom. Sempre bom, Mas legal. Muito bom. Dosso, mais uma vez, obrigado. Pessoal, até a próxima. Valeu, Até. gente. Valeu. Tchau, tchau.